eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar a igreja para estar de pé, por gentileza, para lermos 6 versículos bíblicos que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Nalva, que está ali conosco. Deus abençoe. Nós estivemos ali na casa dela, no apartamento dela ali na Águas Claras, há uns dias atrás, né? Deus te abençoe ricamente por estar conosco aqui. Ela faz parte de um grupo de oração, de intercessão, o qual nós também fazemos parte, e hoje está nos privilegiando com a sua presença aqui hoje à noite. A célula a qual nós participamos, lá no Recanto das Emas, a célula Ebenezer, estava de férias, mas acabou as férias, pastor. Acabou. Vamos trabalhar. Amanhã é dia de célula Ebenezer, e estaremos amanhã juntamente com nossos irmãos, amigos. O evangelista Wellington não sabia, mas já está sabendo que amanhã vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, na nossa célula. E eu quero convidar os irmãos que estão mais próximos de nós lá, do Riacho, da Samambaia, pastor Figueiredo está ali próximo também, a Lídia com a sua família, Débora, Samambaia, que mais perto ali, que não está frequentando nenhuma célula, a célula Ebenezer está de portas abertas ali dentro da nossa casa, no Recanto das Emas, para receber o Ed, juntamente com a Vilma. A Vilma fez uma cirurgia, está se recuperando, mas aqueles que puderem estar lá amanhã será bênção para nossas vidas. Deus abençoe a cada um de vocês. Jeremias 18, versículo 1 a seguir, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podeis assentar. Se quiser permanecer com a Bíblia aberta, faz bem para acompanhar o raciocínio da mensagem nesta noite. Eu quero, de uma forma especial, fazer aqui um agradecimento também e conduzir também essa ministração aos nossos internautas, né, pastor? Que estão ali também pela rede social, com a tecnologia, o avanço da tecnologia. Nós estamos aí também com esse culto sendo transmitido aqui pelo Facebook da Igreja Presbiteriana Renovada. E nosso cumprimento a cada um que está assistindo este culto de louvor e adoração a Deus. Ontem, dia 4 de março de 2023, mais minha esposa, completamos 23 anos de casados. No linguajar das pessoas que acompanham ano a ano o casamento, dizem que é bodas de palha. Bodas de palha. E eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, Adriana, que ali está, juntamente com meu filho Mel, que é Manuel, esse ano completa a sua maioridade, vai completar 18 anos, e a Radassa, que também já está lá em cima. Eu louvo a Deus porque é a família que nos sustenta em nossas dificuldades. É a família que nos guarda, que nos protege, que nos dá força para continuar em meio às lutas. É obviamente que Deus que dá graça e sabedoria, mas o amparo da família nos ajuda muito a continuar. Eu lembro-me que em 95, nós estávamos ali congregando ali na Guariroba, na 24 da Guariroba. Ali eu conheci a Débora, que está ali atrás. Muito tempo, Débora, em 95. E de lá para cá se passaram muitos anos, mas as nossas amizades continuam, né? O tempo está passando, mas o Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente o será. Nós já estamos completando aqui 8 anos de Igreja Presbiteriana Renovada. Graças a Deus por esse tempo de estarmos aqui juntamente com os irmãos,
louvando o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu não quero demorar muito, até porque a minha garganta não está muito bem, e eu quero, com esse texto que nós lemos, fazer uso da palavra do Senhor e falar um pouco sobre este homem chamado profeta Jeremias. Todos vocês conhecem a história do profeta Jeremias. Alguns conhecem um pouco mais, outros conhecem um pouco menos. Mas o profeta Jeremias, que foi conhecido carinhosamente por muitos estudiosos, teólogos, como um dos profetas chamado profetas maiores. Por que era profeta maiores? Porque ficou um bom tempo profetizando. O seu ministério durou um pouco mais. Ele também conhecido por alguns como profeta chorão, em função das suas lágrimas, as suas angústias, as suas dificuldades, as profecias que Deus o dava a ele para profetizar sobre Judá, não eram profecias fáceis de ser profetizadas. E o povo era duro, o povo não recebia, o povo questionava, retrucava, reclamava, perseguia o profeta Jeremias, ao ponto dele estar muito tempo chorando, desabafando. Chega um determinado momento em Jeremias 9, quando ele diz assim: se minha cabeça se tornasse uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar a angústia de Israel e também se lamentar pelos seus pecados em Israel. Esse homem de Deus, profeta Jeremias, ele diz a palavra de Deus que foi escolhido. Lá em Jeremias capítulo 1, você vai verificar que Deus fala que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus escolhe homens e mulheres desde a concepção, desde o momento que o homem e a mulher já está no ventre da mãe. Deus está a escolher para que possa fazer algo na face da terra. O nosso Deus, ele é soberano. Há muitos pregadores que podem dizer que ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe todas as coisas. Ele já sabia que o dia de hoje nós estaríamos aqui reunidos mediante a sua palavra para o adorar, para o exaltar, para dizer: Senhor, eu sou escolhido da tua parte, eis-me aqui, usa-me conforme tu queres. Tu crê que tu és escolhido de Deus? Levante a sua mão nesta noite. Amém? Amém? Queridos, este homem de Deus foi levantado pelo Senhor, filho de um sacerdote, Ilquias. Ele estava na linhagem juntamente com o seu pai. E Deus usa ele de uma forma extraordinária para poder fazer uma grande obra na face da terra. Uma das coisas que me chama a atenção quando a gente vai olhar a palavra, quando a gente começa a buscar o conhecimento da palavra, nós descobrimos que Jeremias, ele, por sua vez, a parte de chorar, estava muito ligada à sua personalidade. Era muito isolado, solitário, ele sempre estava sozinho, ele não tinha família, igual você tem sua esposa, que às vezes coloca a cabeça no ombro para chorar, para se lamentar, pedindo aqui um conforto. Ele não tinha, ele não conseguiu, até porque Deus não permitiu que ele casasse, que ele tivesse a sua companheira. Em todo o tempo, esse profeta estava praticando as profecias e falando das duras mensagens para Judá, e o povo continuava batendo na tecla que não iria obedecer. Eu tenho convicção que em todo o tempo Jeremias tinha certeza da sua chamada, do seu ministério, mesmo passando por dificuldades, por lutas, pelas intempéries que a vida possa nos colocar. Assim também somos nós. Em meio às lutas, às dificuldades, nós não podemos perder a certeza da nossa chamada, da nossa convicção. Não podemos perder a convicção que nós fomos chamados, fomos escolhidos para fazermos uma obra extraordinária na face da terra, aonde quer que nós possamos estar. Somos vasos escolhidos da parte do Senhor para uma obra específica. Esse homem chamado Jeremias, profeta, foi muitas das vezes caluniado, muitas das vezes ele apanhou, muitas das vezes ele foi preso, ele foi jogado numa cisterna, mas em nenhum momento ele perdeu o foco, o propósito de continuar dizendo: eu continuo sendo um vaso na mão de Deus de Israel.
Deus, ele é bom o tempo todo ele é bom. Esse texto, querido, está ligado lá em Jeremias 18, você leu, você continua com a Bíblia aberta. Esse texto está ligado estritamente a Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo número 7, a Bíblia nos mostra que Deus, ao fazer o homem, ao formar o homem, do pó da terra, soprou as suas narinas. Enquanto Jeremias é levado para ir à casa do oleiro, para poder observar como era o trabalho do oleiro para com o vaso é feito do barro. Assim também Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos mostra que quando Deus vai fazer o homem, fazer ali o seu filho, os seus filhos, ele faz do pó da terra. Ou seja, e depois ele sopra o fôlego de vida sobre as narinas do homem. Queridos, nós somos vasos escolhidos por Deus, feitos do pó da terra. Nós não somos frutos do evolucionismo, nós somos fruto do criacionismo de Deus. Fomos feitos fruto da sua imagem e semelhança, com um propósito, com um objetivo, para levar o nome do Senhor aonde for, aonde pisar a planta do nosso pé. É interessante dizer que o corpo humano, se você que estuda a anatomia, os irmãos aí da área da saúde, os irmãos que estudam essa parte da anatomia humana, nós vamos observar que o conjunto de órgãos, de ossos, músculos, tecidos, é formado por átomos, é formado por moléculas, que formam célula, formam tecido, órgãos, que formam todo o sistema e que formam o nosso corpo. E é importante se dizer que, se nós olharmos mais a fundo a essa situação dos órgãos humanos, o pó, o barro, ele possui no mínimo 14 elementos. 14 elementos, precisamente, no mínimo 14 elementos, que também está no corpo humano. Ou seja, assim como o pó da terra, no barro, tem 14 elementos que nós encontramos no corpo, parece que é uma ligação, é para que nós possamos entender, para que as pessoas possam compreender. A ciência já comprovou isso. E é importante dizer que dos mais de 200 tipos de barro, tão somente 8 tipos servem para fazer vaso. Então, somente 8 tipos servem para fazer barro, para fazer vaso. Existe uma cidade no interior da Bahia, no recôncavo baiano praticamente, aonde 80% da população, eles trabalham com olaria, pastor. Se você quiser entrar depois na internet, entra lá e pesquisa lá nessa cidade, que é no recôncavo baiano, 240 quilômetros do recôncavo baiano. Essa cidade tem 80% dos seus moradores trabalhando com olaria. Os grandes vasos que estão hoje esparramados em Salvador, ou em São Paulo, nas grandes capitais, ou até fora do Brasil, a maioria sai de lá, desse interior. Porque 80% daquela comunidade continua trabalhando na olaria. E é interessante dizer que, em um determinado tempo, um dos pregadores do estado da Bahia foi fazer uma grande evangelização lá. E ele usou exatamente esse texto de Jeremias 18 para pregar, para facilitar a transmissão da palavra, para que as pessoas entendessem, compreendessem. E após a pregação da sua palavra, cerca de 3.000 pessoas que moram naquela cidade, mais de 100 pessoas se converteram ao evangelho. Porque compreenderam exatamente aquilo que o pregador estava dizendo. Ele não estava falando algo que era coisa do outro mundo. Ele estava falando algo que eles tinham certeza. Tudo aquilo que aquele pregador falava sobre Jeremias 18 estava acontecendo no seu dia a dia. Ele conseguiu trazer o simbolismo, a figura muito bem sobre o que de fato o oleiro faz. Porque eles eram oleiros. Eles trabalhavam com olaria, eles trabalhavam com esse tipo de vasos. E é importante se dizer, queridos e amados irmãos, que esse povo se converteu ao evangelho e continuaram fazendo ali o seu papel, continuaram pregando o evangelho, continuaram fazendo ali a sua parte. Ou seja, quando o homem, a mulher, compreende que ele veio do Senhor,
e que a sua essência é de Deus, e que ele precisa ter uma comunhão com Deus, ele não consegue voltar atrás, como diz o hino que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Ou seja, a essência, o temor está dentro do seu coração. O apóstolo Paulo, em um determinado momento da vida, escrevendo 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 a seguir, ele começa a descrever exatamente uma casa como se estivesse cheia de vasos. E ele coloca na sua ilustração que há uma diversidade. Por mais que todos são vasos, mas cada um tem uma utilidade. Cada um é usado de uma forma específica. Não adianta querer tomar aqui do pastor Alexandre a unção que está sobre a vida dele. A unção que Deus deu sobre a vida do pastor Alexandre é sobre a vida do pastor Alexandre. Mas Deus tem uma unção sobre a sua vida, um ministério para a sua vida. Basta nós buscarmos a sua presença e descobrir qual é o meu talento, qual é a minha habilidade, qual é o meu dom na casa do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele começa a descrever. Ele fala assim, olha, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Ele continua dizendo, olha, quero que vocês entendam que quem opera é Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus. Não importa se você é usado na fé, não importa se você é usado nos dons de curar, não importa se você é usado nas operações de milagres e maravilhas, não importa se você é usado nas profecias, outros são usados na interpretação de línguas, outros são usados na variedade de línguas. O que importa é que o Espírito Santo de Deus é o mesmo que opera na vida de todos. É o Espírito que opera, querido. Cada um tem a sua utilidade. Não adianta querer roubar a cena, roubar o ministério do outro. Não adianta querer achar que é melhor do que o outro. Ou seja, Deus trabalha na sua particularidade com cada um. Isso é muito importante, isso é muito sério. Em Atos capítulo 19, a Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo estava no seu auge do seu ministério. O ministério do apóstolo Paulo, cresceu em todas as regiões. E todos os lugares as pessoas ouviam falar quem era o apóstolo Paulo. Ao ponto de um simples lenço ser pego, e Paulo orava sobre ele, aventais eram pegos, e aí o apóstolo Paulo não dava conta de atender todo o seu ministério, todas as demandas do ministério. As pessoas pegavam ali o lenço, pegavam o avental, e ia lá com esse lenço, com esse avental, que estava a unção de Deus na vida do apóstolo Paulo, com aquele simbolismo, e colocava sobre os enfermos. E as enfermidades eram curadas. As pessoas eram libertas por intermédio dessa ação do apóstolo Paulo. Mas chegou um determinado momento que alguns homens, filho do sumo sacerdote, de um homem importante da lei, chegou e falou assim, olha, se o apóstolo Paulo está sendo usado por Deus, nós também vamos ser. O apóstolo Paulo está sendo usado extraordinariamente, nós também vamos ser usados extraordinariamente. Lá no versículo 13 do capítulo 19 de Atos, diz a palavra que esses homens, chamados filhos de Seva, 7 homens especificamente, começaram a querer repreender os demônios na vida de um homem, e falava assim, eu repreendo, ou esconjuro-te em o nome do Jesus que o apóstolo Paulo prega. Os demônios olharam para aquele, o demônio olhou para aqueles homens e falou assim, conheço Paulo, conhecemos Jesus, mas não conhecemos vocês. Quem são vocês? E naquele momento, aquele espírito imundo veio sobre esses 7 homens, batendo sobre eles, ferindo eles, ao ponto deles fugirem. E até as roupas do seu corpo foram tiradas, e eles fugiram nus. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, querido? A experiência com Deus, ela é individual. Às vezes nós queremos nos apegar na oração do pastor, e é muito bom ouvir o nosso pastor pregando, ministrando a oração, e nós temos que fazer isso mesmo, que são líderes e nossas referências. Mas Deus espera de você uma experiência individual.
Quando o profeta Jeremias foi levado àquela situação, aquele cenário da olaria, era para dizer assim: olha, não importa a circunstância, não importa se o vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro pode refazer? Pode. O oleiro vai pegar aquele vaso, vai refazer e vai fazer um vaso novo. Assim somos nós. Cada um de nós somos vasos na mão de Deus. E outra coisa, queridos, não é um vaso qualquer, é um vaso que está pronto para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Deus te escolheu no ventre da sua mãe e você é vaso para cumprir a missão o qual Deus preparou para a sua vida. Queridos, mediante tudo isso que nós falamos, a Bíblia Sagrada nos traz muitos figurismos, muitas figuras, simbolismo, e nós temos aprendizados aqui. E é importante dizer para você que, em meio aos caos da vida, intempéries da vida, Deus continua dizendo: olha, não escolheste vós a mim, através de João capítulo 15, versículo 16, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Se Deus nos escolheu, Ele tem o seu propósito na sua vida. Se Deus te escolheu, não importa a sua situação, não importa se você está quebrado, trincado, não importa, o oleiro está aqui nesta noite para refazer a sua vida e refazer o propósito que Ele tem contigo. Temos que entender que a igreja ao qual nós frequentamos, ela passa de 4 paredes, ela é muito mais, vai muito mais além. Ela não é tão somente um ponto de encontro social, um local onde nós encontramos amigos, é muito bom bater um papo e reencontramos, colocamos as conversas em dias, mas além disso, a igreja ela é olaria de Jeová. A igreja é hospital, a igreja, querida, é casa de restauração. A igreja, queridos, é lugar de estarmos buscando cura, é lugar de libertação, é lugar de estar realmente buscando restauração, é lugar de perdão, é lugar de salvação, é lugar, querida, onde Deus pode manifestar o seu poder e nada e nem ninguém poderá impedir, até porque Jesus nos deu essa garantia. A minha igreja vou estar fundando sobre a face da terra. E aí eu não estou falando de denominação, não falo de placa. Eu estou falando de estarmos aqui em adoração a Deus. A minha igreja será levantada na face da terra e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ainda que Satanás queira rugir como se fosse um leão, ele vai se levantar para cair, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo certa feita, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele vai falar: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. A excelência é para Deus, a excelência é de Deus. Quando alguém prega, essa pregação tem que glorificar o nome do Senhor. Quando alguém canta, a glória é para o Senhor. Quando alguém está aqui ministrando, a honra, a glória, o louvor, a adoração é para o Senhor. Porque o poder é de Deus, a autoridade é de Deus, o mérito é de Deus, a glória é para Ele. E a sua glória Ele não dará a outrem. Deus não admite isso, Deus não aceita. O grande problema que estamos vivendo em tempos modernos é uma grande época onde muitos coaches têm se levantado, muitas pessoas com ego inflamado, buscando para si a honra, a glória, o louvor, a adoração. Deus não está nisso, Deus não se manifesta, Deus não opera, e muitas pessoas fazem muito barulho, mas não estão realmente com a essência do Evangelho. Queridos, nesta noite, assim como Deus falou com Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, Deus está dizendo para ti, para mim, para nós: levanta-te, tome uma atitude, tome uma ação. Deus espera uma ação da sua igreja, para que a reação espiritual aconteça nesse tempo moderno. É interessante dizer que todo o tempo Deus está levantando homens e mulheres, e a palavra de Deus para os seus filhos é: levanta-te. Com Ezequiel não foi diferente. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo.
Em outro momento, em Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala: desperta, ó tu que dormes, e levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em outros momentos, Isaías sendo orientado por Deus, no capítulo 60, versículo 1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus sempre está dizendo assim: levanta-te, tome uma posição. Tome uma postura, não fique parado. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 21, nós olhamos a história de Agar e o seu filho Ismael, o qual ali aconteceu um arranjo humano, porque Deus tinha promessa na vida de Abraão, ou Abraão ainda. Deus tinha promessa. E quando Deus tem promessa na vida de alguém, pode ficar muito tranquilo. Como diz lá no interior da Bahia, pode chover canivete, mas se Deus tem promessa na vida de alguém, Deus está pronto para cumprir. Deus está pronto para cumprir a sua promessa. Sara, ou Sarai ainda, junto com Abraão, faz um arranjo humano. Assim somos nós. Às vezes nós queremos dar um jeitinho humano, um jeitinho brasileiro de ser. E aí Deus, naquela situação, havia prometido, mas eles buscaram uma forma, através da serva de Sarai, e veio nascer Ismael. Mas se você olhar mais à frente um pouco, a história vai nos mostrar que, Gênesis capítulo 21, que nasceu ali Isaac, o filho da promessa. E quando Isaac nasce, Sara, que agora já era Sara, despediu Agar, falou assim: ó, Agar, aqui não vai dar certo não, a confusão começou a ter muita confusão aqui, muito problema, o arranjo humano. E dispensaram a Agar juntamente com Ismael. E Agar pegou ali algumas coisas e foi embora, foi despedida. E quando chegou debaixo, lá na frente, quando estava pronta para morrer, já tinha acabado tudo, ela sentou, chorou, se lamentou, pegou a criança. Mas Deus, na sua onisciência, Deus olhou para Agar e diz assim: Agar, levanta-te, pega a criança, pois farei dele uma grande nação. Aqui eu entendo que, em meio às dificuldades da vida, em meio aos arranjos dos homens, das mulheres, em meio ao jeitinho daquela família, mesmo assim, a promessa de Deus continuava de pé sobre a vida de Agar e de Ismael. Deus, quando mesmo que homens e mulheres rejeitem, homens e mulheres esqueçam, Deus continua se lembrando do homem, da mulher, do seu filho, e diz: olha, eu vou fazer dele uma grande nação. Deus tem promessa para a sua vida, mesmo com os arranjos que você fez na vida, mesmo com as ações que você fez, e que veio trazer reações. A lei da semeadura, ela é muito real, e às vezes traz para nós situações amargas, dificuldades amargas, mas Deus está dizendo: olha, levanta-te, levanta-te, eu vou falar contigo, eu vou fazer de você um grande homem, vou fazer de você uma grande mulher, eu tenho uma obra especial para fazer na sua vida. É isso que Deus quer. Já estou concluindo, querido. Assim como também Elias, nós sabemos a história de Elias. Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Elias vence ali 450 falsos profetas. Elias orou e Deus fez com que não chovesse por 3 anos e meio. Mas se levantou Jezabel contra Elias. E Elias foi para debaixo do zimbro, sentou lá e falou assim, pediu a morte a Deus. Às vezes nós estamos em situações como essas, o qual nós estamos decepcionados, estamos tristes, uma palavra que magoou, alguém que falou algo que nós não gostamos, alguém que fez isso ou fez aquilo. Mas eu quero dizer para que você nunca esqueça, tu és vaso. Tu és vaso. E o vaso, mesmo que esteja em situações como essa, o vaso precisa ir para a mão do oleiro. E é importante se dizer, para que nós possamos ir para o final, que para cada ação do homem, Deus tem uma reação divina. Para cada ação que você tem, que Deus vai ter uma reação sobrenatural sobre a vida.
Diz o texto, como foi pregado aqui nesta noite em oração: clama a mim, ação do homem, responder-te-ei, ação divina. Se nós olharmos, continuarmos os textos bíblicos, vários momentos Deus está dizendo assim, ó, aquele que pede, ação humana, recebe, ação divina. Aquele que bate, ação humana. Aquele que bateu, vai ter a porta aberta, ação divina. Se nós olharmos para Davi, um jovem frágil, pegando ali uma funda com uma pedrinha, e pegou aquela pedrinha e jogou, e mirou no gigante, e joga, ação humana. Aquela pedrinha vai e derruba o gigante, ação divina. Querido, em todo o tempo, Deus está procurando homens e mulheres para ser vasos na sua mão, para serem usados de uma forma extraordinária. Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Um cajado, é uma vara, bate na água, ação humana. O que aconteceu? O mar se abriu, ação divina. Ou seja, todo o tempo Deus vai levantar homens e mulheres para que possa tomar uma atitude. Toca nas vestes de Jesus. É o que? Uma ação humana. Aquela mulher teve a sua cura naquele momento, porque uma ação divina. Queridos, é assim que Deus faz. Roda as muralhas por 7 dias, ação humana. As muralhas vêm ao chão, ação divina. Queridos, é assim que Deus faz. Quando o homem se levanta e se coloca de pé e fala: Senhor, eu estou aqui, vou fazer a minha parte. O oleiro vai fazer a sua parte sobre a sua vida e vai trazer a vitória que você tanto almeja. Fique de pé, por favor. Já estou terminando. Às vezes nossas vidas é assim. Às vezes em meio à luta, à dificuldade que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, e parece que o oleiro está amassando um pouco mais. O sofrimento aumenta. Parece que nós estamos sendo pisoteados pelo oleiro. Às vezes Deus faz, às vezes Deus refaz. Às vezes Deus tosse, vai lá e tosse a nossa vida em determinadas situações. Às vezes Deus contorce, pisa, amassa, modela, ajusta. Mas precisamos entender que tudo isso é para ficarmos no formato que o oleiro quer. Tem situações adversas que vêm sobre nós, que nós questionamos, retrucamos, choramos, nos lamentamos. Senhor, não aguento mais, estou sofrendo. Senhor, por que tudo isso? Mas eu quero que você saiba que tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. Tudo que acontece em nossas vidas foi cantado aqui hoje, logo no início. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. O salmista Davi, em um determinado momento da vida, Davi, esse grande gigante da fé, um grande gigante, mesmo pequeno, mas as suas ações o fez grande. No Salmo 31, versículo 12, ele diz assim: eu estou me sentindo, os cacos, eu estou me sentindo como um vaso quebrado, porque a angústia era muito grande, os seus amigos tinham o abandonado. E às vezes acontece isso conosco. Às vezes os nossos melhores amigos viram as costas para nós. Às vezes os nossos melhores amigos, até os nossos familiares, não nos compreendem, como aconteceu com Jeremias. Mas Deus está dizendo: meu filho, eu tenho um propósito. Meu filho, eu não te abandonei. Meu filho, isso é um processo. Eu conheço seu coração. Eu conheço as suas dores, sua angústia, suas dificuldades. E esta noite eu estou aqui por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Aonde você estiver, seja aqui no templo,
Seja os internautas, se puderem também, aqueles que puderem. Feche os seus olhos, ou ponha a mão no seu coração nesta noite. Eu creio num grande avivamento de Deus para o Brasil. Eu creio num grande momento, num movimento espiritual para esta igreja. Eu creio que Deus está levantando homens e mulheres, vasos de barro, para glorificar a Deus nesse lugar. Eu creio, pastor Joaquim, que Deus está levantando homens e mulheres para poder serem usados nesta igreja, com todo tipo de dons, e Deus quer usar. Mediante essa crença, mediante esta palavra, eu quero orar nesta noite. Meu Pai, nós queremos te agradecer. Primeiramente agradecer, Senhor, porque somos feitos filhos teus. Não somos mais criaturas, mas somos filhos, e filhos da promessa do Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, adquirido. Oh Deus, o povo para fazer, ó Pai, as boas obras na face da terra. Pai, em meio às lutas que a vida nos proporciona, às vezes nós estamos em lágrimas, prostrados, desesperados, tristes, decepcionados. O vaso às vezes está quebrado, não sabemos o que fazer, mas o Senhor sempre nos acolhe e diz: meu filho, eu posso te refazer, porque eu sou o oleiro, e a tua vida pertence a Deus, a tua vida pertence ao oleiro. O oleiro tudo pode fazer. Entrega-te nesta noite na mão do oleiro, e deixa o oleiro agir na sua vida. Entrega seus dissabores, tuas angústias, tuas reclamações, tuas tristezas, decepções. Entregue na mão do Senhor nesta noite. E queira ser um vaso novo nesta noite, para a glória do nome do Senhor. Cante em o nome de Jesus. Nós oramos profetizando sobre cada coração um novo tempo de Deus sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu trabalho, aonde você estiver. Aonde você estiver, seja uma bênção para o nome de Jesus. Quebra minha vida e faz-a de novo. Em o nome do Senhor Jesus.